tarde. Boa tarde pra mim, né? Pra quem tá vendo o vídeo pode ser um outro horário. Quarto dia do meu processo de viver de luz, 21 dias. Hoje é o quarto dia. Tô me sentindo muito bem. Não tô sentindo nenhum desconforto físico, né? No estômago. Ou dor de cabeça. E às vezes dá um pouco de falta de ar assim. Que é um processo, acho que normal dessa falta de ar, por uma questão de que eu não tô comendo nada, né? Aquela questão da sede, daquela coisa na boca, já acostumei com a ideia de sentir esse desconforto na boca, mas a gente pode, autorizado, tranquilo, escovar os dentes. Então, quando você escova os dentes também diminui bastante essa desintoxicação na língua, né, que dá na boca. Tô sentindo a minha boca um pouco seca, não é normal, falta da água. Mas eu tô incrivelmente bem. Eu nunca pensei que eu ia passar por esse processo, no quarto dia, sem comer nada, sem tomar nem um pingo d'água, que eu pudesse estar tranquilo, assim, andando e conversando bem, sem estar incomodado, sabe? Então eu tô muito feliz mesmo pelo que tá acontecendo, assim, me sentindo alimentado. E aí a gente pode entrar em vários questionamentos em relação do que é alimentação, do que é alimento, né? Em relação até ao próprio processo que diz que nós nos alimentamos de luz e de prana e de fóton, então a luz solar ou a energia que tem no ar. Mas eu justamente tive um insight conversando com a Suzana, tudo é alimento, sabe? Você tá num local confortável, com pessoas bacanas, alegria, paz, harmonia também é alimento, né? Da mesma forma, quando a gente está em locais ou pessoas que não nos agradam, que nos fazem bem também, nossa energia também é sugada, né? Então, de alguma forma eu estou me sentindo alimentado. Continuo fazendo os exercícios de pranayama e pegando sol, e eu acredito que isso também tem uma função, uma importância, né? E hoje eu decidi fazer um vídeo aqui fora, no local onde eu estou, né, fazendo aqui o processo. E tá um sol bem gostoso, hoje não tá chovendo. E daqui a pouco eu vou fazer um exercício ali de visualização do sol, que é bem interessante também, fazer um pranayama, né? E hoje eu coloquei hoje o dia do propósito. Por que o dia do propósito? Porque quando a gente vem fazer um processo como esse, a gente tem um propósito, a gente tem que colocar um propósito. Esse propósito pode ter uma infinidade de pensamentos, de ideias em relação ao que seria esse propósito. É um propósito espiritual, né? É um propósito de se sentir bem, de desintoxicar, é um propósito em relação a alguma questão de alguma doença. A Suzana já fez esse processo e é por isso que ela está apta a me acompanhar. E só que ela fez um propósito de saúde, ela estava com um problema de saúde, ela fez o processo e ela conseguiu o propósito dela, que foi restaurar a saúde dela, e ela nunca mais teve aquele problema lá que ela tinha que resolver, correto? Eu tenho um propósito espiritual, vamos dizer assim, mas é um propósito espiritual muito prático, que é uma clareza mental, uma percepção, da minha intuição, da minha força de vontade, da minha frequência. E isso é muito nítido para mim, porque eu percebo o dia que minha frequência está mais baixa, minha frequência está mais alta, o dia que eu não estou tão bem, por que eu não estou tão bem, o que influenciou a minha energia baixar ou subir. E a alimentação, ela tem um grau muito importante em relação a isso para mim. No dia que eu me alimento de uma forma, no dia que eu não me alimento de outra forma, eu percebo como aquilo influencia na minha disposição, no meu foco, na minha clareza, na minha preguiça, no meu sono, entende? Mas o que eu posso dizer é que, independente se você queira que seja um processo espiritual ou não,
E isso envolve uma outra situação, que é uma situação mental, psicológica, de estado elevado de consciência. Você vai estar fazendo um processo físico muito profundo. Isso, você querendo ou não, gostando ou não, ele vai acontecer, né? Que é uma limpeza, uma desintoxicação, uma restauração celular, né? Que é a autofagia. Se você for pesquisar o japonês lá, que eu não lembro o nome dele, que ganhou o Nobel, né, de medicina em 2018, foi que ele descobriu o poder do jejum na autofagia, que é o que? Algumas células suas, elas comem vírus, bactérias, até células velhas ou antigas. Então elas vão lá, aos poucos elas vão comendo essa doença, essa bactéria, esse vírus ou qualquer, qualquer substância ou molécula que não seja positiva ou boa para o seu organismo, né? Então ela vai lá e absorve aquilo e ela destrói, entende? Então esse processo de autofagia está diretamente relacionado também com a rejuvenescimento molecular, um rejuvenescimento biológico do corpo, não uma restauração do corpo. Isso aí não tem como para onde fugir, você vai ter esse processo, entende? No jejum, né? Dessa renovação, dessa limpeza, né? Dessa reconstrução, né? Tirando o velho, o sujo e fazendo uma coisa nova. E aí, se você parar para pensar que você vai ter o seu intestino trabalhando de uma forma muito mais equilibrada, tranquila, com alimentação muito mais verdadeira do que te nutre, né? Que também esse é um dos propósitos, né? Você vai ver que isso também é jogado para sua disposição, para o seu cérebro, para sua cabeça. Então você começa a ficar com a clareza mental, com foco, com as percepções alteradas, mais sutil, né? Mais elevado e tudo. Então esse é um propósito dentro do propósito físico, né? E é claro que também tem uma questão do emagrecimento, embora no livro ela fala que a gente não deve pensar nisso, que isso não é o propósito do processo, mas ele é uma coisa nítida e profunda dentro do processo. Eu acredito que eu já estou no quarto dia, eu já devo ter perdido pelo menos uns 2 ou 3, talvez até 4 quilos. Né? De quê? De gordura, né? De gordura, de proteína muscular. Como não tem mais alimento no meu estômago, então o corpo faz esse processo de autofagia, que é se alimentar dele mesmo, né? E a primeira coisa que ele come é essas gorduras corporais, depois ele vai comendo as proteínas do corpo, então você perde de fato muita musculatura, né? Mas principalmente você perde gordura, né? Então eu já sinto meu estômago, minha barriga assim já diminuiu bastante, né? Algumas questões assim de gorduras e também no meu rosto e tudo, né? Eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu tô olhando aqui o caderno. Hoje a minha mente, ela abriu bastante, sabe? Nível de percepção, assim, veio bastantes insights em relação a muitas coisas, né? Então, o que esse processo traz, assim, de quebras de crenças, né? Quebra de vários paradigmas mesmo, assim. Porque é a primeira vez que você ouve falar de um processo como esse, como eu, por exemplo, comento com algumas poucas pessoas, vou ficar 21 dias sem comer. A pessoa já se assusta, né? Fala, meu Deus, mas como assim? Você vai morrer, não tem como, né? Aí quando eu falo que vou ficar 7 dias sem águas, então, a pessoa fala que é impossível. E dentro do estudo médico mesmo, eles mesmos colocam esse medo, né? Essa insegurança que a gente com 4 dias sem água morre. Né? E eu tô aqui pra mostrar para mim mesmo, não para ninguém, né? Para provar nem para ninguém, mas para mim mesmo, que é possível. Ainda aos 21 dias ainda não cheguei, porque ainda estou no quarto dia, ainda falta muito tempo. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque eu estou muito confiante, né? Então você quebra primeiro essa crença, né? De que você precisa comer, precisa se alimentar, precisa tomar água, né? E que você pode estar, de repente, se alimentando de uma forma mais sutil, né? Mas de outras fontes de energia, que não só o alimento, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo que existe na Terra vem dessas fontes de alimentos mais sutis, né? Que pode ser o fóton, o prana, o vril, a energia essencial do universo, enfim.
Então é quebrar esses paradigmas em relação a se alimentar dessa forma mais consciente, né? E quando eu falo forma mais consciente, consciência. E o que é a consciência, né? A ciência, né? Você se alimentar de o que a ciência fala que o que é positivo, o que é nutritivo, o que é bom para o teu organismo, pro teu corpo, né? Então você associar esse nível de consciência, né, da ciência alimentar, dos estudos que tem, da naturopatia, da Ayurveda, né, enfim, da importância de cada tipo de alimento, cada alimento tem, né, um alimento vivo, um alimento com energia positiva. Então você entrar nesse outro patamar de consciência. E a outra forma de se alimentar de forma consciente é se alimentar no agora, né? Você pensar o alimento como algo que você precisa ter, né, como nutriente, não como necessidade, né? Uma necessidade que geralmente a gente tem de se alimentar, porque geralmente o alimento está muito altamente direcionado à questão da nossa ansiedade. Então a gente não está bem, a gente está com dor de cabeça, a gente está sentindo fraqueza, a gente está sentindo um mal-estar, ou até mesmo quando a gente está alegre e feliz também, a gente sempre pensa em comer. Né? Fala, porque eu estou sentindo isso, porque eu tô com fome, né? Ou então quando você está no meio dos seus amigos ou no meio dos seus familiares e tem aquela tanto de comida e aqueles momentos felizes, alegres, você fala, você começa a comer sem pensar, daqui a pouco você está ali atacando uma carne, um pudim, um sorvete, né? E você, depois você para e fala, nossa, mas eu comi isso tudo, por que que eu comi isso, né? Comi aquilo, tô me sentindo mal, cheio, tudo. Então o excesso, né? Principalmente, às vezes a gente pode até comer de tudo um pouquinho, a gente pode até ir lá comer um pudim, pode ir lá tomar um sorvete, né? Não precisa se privar de se alimentar do sabor, mas o excesso que eu acredito que é a falta dessa consciência do agora, né? De falar assim, olha, eu vou comer essa quantidade, eu vou comer essa comida, isso aqui já é o suficiente para me sentir bem, satisfeito, tanto como o meu desejo do meu paladar, como o meu desejo nutricional, né? Enfim, então a minha intenção, meu propósito, a princípio, não é viver de luz, né? Inclusive eu não gosto muito desse termo, né? Desse livro. Eu não tenho nada contra e cada um segue o que acha melhor, mas eu, dentro do meu propósito também, eu gosto de vivenciar a minha própria experiência, o meu próprio sentir. Se eu ficar me apegado ao livro ou apegado à experiência de um ou de outro, também eu não vou querer viver a minha própria experiência, o meu próprio sentir, né? Por exemplo, ontem eu gravei um vídeo falando sobre a experiência que ela fala no livro sobre a questão de o corpo, o espírito sai do corpo. E aí eu fiquei um pouco ansioso para poder ver se aquela experiência ia acontecer à noite, né? Pode ser que aconteça nessa noite ou não. Mas eu acredito que essa experiência eu tenha tido lá no segundo dia, quando eu senti o meu corpo vibrar de uma forma diferente. E eu não quero desmistificar a espiritualidade de ninguém, não. E eu sou muito racional em relação a essas questões, então eu gosto de vivenciar tudo muito na prática. Então é por isso que eu gosto de vivenciar esses processos, porque eu quero sentir e ver se eles são reais. Então quando a gente entra, que ela fala que a gente pode estar o espírito saindo do corpo para a gente viver um novo tipo de limpeza, né? Um novo tipo de vibração mais sutil para a gente estar no processo de cura, eu associei ao fato da autofagia. E muito interessante porque uma outra vez que eu tinha feito um jejum de 4 dias lá em casa, eu percebi quando o corpo fez a troca energética. Que troca energética que eu estou falando? Quando ele deixou de se alimentar do alimento, do que eu como, para se alimentar do meu corpo. Entende o que eu quero dizer? Então foi muito engraçado porque eu senti que eu estava me alimentando de uma forma mais sutil. O que era a forma mais sutil? Do meu próprio corpo. E não de um alimento. Um alimento qualquer externo que tem que nutrir meu corpo. É como se eu estivesse me alimentando dessa gordura, dessa proteína mais pura, mais cristalina, mais sutil, que é o meu próprio corpo. Então é como se o corpo tivesse virado essa chave, né? E talvez ela tenha virado a chave aqui no segundo dia e talvez não tenha virado ontem. E talvez seja esse processo que fala-se que quando o espírito sai do corpo, seja essa troca energética do processo de autofagia, né? Que o corpo realiza. Enfim, eu estou colocando uma percepção minha, uma ideia minha, uma questão minha, né? Que está direcionado a um pouco com a ciência, né?
mas que também pode ser também uma questão espiritual também, né? Uma questão espiritual também de você entrar num nível de frequência diferenciado e aí você começa a realmente se alimentar dessas energias externas do Sol, né, do fóton, né, do fóton do Sol ou do prana, né, do ar e até do local, das pessoas, né, do seu bem-estar, principalmente se alimentar das suas emoções. Isso é muito profundo, isso é muito delicado, porque a gente sempre está se sentindo mal, a gente sempre quer estar mal, né? Eu fiquei me pegando durante esse processo como eu queria ter sofrido no processo para poder confirmar e autentificar o processo. E ele não precisa ser dolorido, ele não precisa ser no sofrimento, ele pode ser tranquilo. E eu pedi pro meu eu antes do meu processo para que ele fosse um processo tranquilo, para que eu passasse o processo bem, para que eu não pudesse ficar de cama, sentindo dor, sofrimento, né, me sentindo mal, e eu tô sendo, né, ouvido, minha própria consciência, né, em mim, o meu eu sou, o divino que existe em mim, ele tá me ouvindo e tá respeitando isso em mim, né? Então aquela a minha intenção é passar pelo processo de uma forma boa, positiva, alegre, feliz, harmônica, poder sentir o processo em mim sem ficar pegando a dogmas, crenças, livros ou ideias externas de outros. Não. O que é o processo para mim? Como é que é o processo para mim? O que eu quero levar desse processo para alguém me perguntar como foi o processo? Olha que foi um processo bom, foi um processo positivo, que me fez bem, que me trouxe paz, que me trouxe clareza mental, que me trouxe um aumento da minha percepção, da minha intuição. Esse é o processo espiritual que eu acredito. Não acredito nada místico assim, que eu vou iluminar, que vou mudar o meu estado de frequência animal para um estado de frequência búdica ou crística. Nossa, eu sou uma pessoa que gosta de mistificar isso aí. Isso aí, o processo de iluminação espiritual, ele é um processo contínuo, expansivo, infinito, né? Nós estamos sempre em evolução, sempre desenvolvendo, aprendendo, crescendo como seres espirituais que somos, porque nós não somos daqui. Isso aí é um fato, né? Nós temos um espírito, uma percepção que é de alguma coisa que não é daqui, que é do Uno, seja lá onde ele é, se ele é em cima ou se ele é embaixo, tanto faz, mas que a gente não é daqui, nosso espírito, nossa essência, né? Não é daqui, nós estamos aqui vivendo essa experiência nesse corpo, que não é nosso, que é da Mãe Terra, e a gente vai deixar ele aqui, entendeu? E aí esse espírito, esse outro, esse uno, essa conexão, esse fragmento do divino, dessa essência, desse espírito, seja lá o nome que a gente queira chamar, ele volta. Ele vai para onde tem que ir, eu volto para onde tem que voltar, né? Então, vamos mistificar essa questão de guru, de xamã, xamã é uma questão daquele que vê, né? É um nível de percepção alterado, né? O guru também é aquele que tem um nível de percepção alterado, aquele que estudou a si mesmo, aquele que viveu as experiências, aquele que pode te direcionar, te mostrar um caminho, um atalho, né? Mas essa questão iluminado, ela só está relacionada a um nível de consciência mais perceptível, mais elevado, mais puro, mais sutil, que faz parte, todo mundo vai ter que chegar lá, todo mundo vai ter que acessar isso aí, né? Então, quando fala-se espiritual, um processo de 21 dias que você vai, sei lá, virar um outro ser místico e vai virar alguma coisa melhor do que alguém, isso aí é um absurdo e não concordo, eu nunca aceitaria, eu nunca faria alguma coisa nesse sentido, né? Acredito sim em todo o potencial do processo como elevação do corpo físico, e isso direciona toda uma questão energética, porque somos corpos energéticos de fato, comprovadamente cientificamente, emitimos um determinado tipo de frequência, a Mãe Terra emite uma frequência, a árvore, o solo, os animais, então a gente pode sim se sutilizar, né, para ficar bem e entrar nesse estado mais belo, pleno, feliz, em paz, né, limpo, harmônico, né, com a gente, com todo, né, com o que tiver ao nosso redor. Isso sim, eu acredito e acho muito incrível no processo, né? A parte mais incrível do processo é você se sentir bem, pleno, feliz e com a sua mente funcionando de uma forma como nunca funcionou antes, porque você não está mais intoxicado, envenenado com as suas crenças de medo, de morte, de que você precisa comer isso, precisa comer aquilo, e precisa comer de tantas em tantas horas. Não, né?
E o alimento é o que a gente é, o alimento que a gente consome é o que a gente se torna, né? Então imagina, você está se alimentando de uma energia morte, de uma coisa que foi sacrificada, que foi assassinada. Então você bota aquilo no seu organismo e o seu organismo tem que digerir toda aquela informação molecular de DNA, de células daquele animal, daquele ser que você se alimentou para o seu organismo, né? E você vê que os bichos mais pacíficos que existem na Terra, os animais mais pacíficos, são os animais que se alimentam de vegetais, né? Os animais que se alimentam de carne, né, de outros animais, são os animais mais ferozes, mais irritadiços, mais ameaçadores e etc. Né? Aqui tem uma capela, né, que aqui tem uns trabalhos terapêuticos também, tem uns trabalhos muito legais, né? Fizemos alguns trabalhos aqui. Tava chovendo ali, tem uns cristais ali no topo da capela, né? E é um lugar que a gente fazia uns retiros aqui, um local onde a gente ficava em meditação, né? Um lugar onde a gente pode relaxar e tudo mais. Então sempre tem uma musiquinha rolando aqui. Tá um pouco longe de onde eu estou, mas eu sempre estou escutando a musiquinha lá de longe. E inclusive uma seleção que é minha, que eu fiz. Então tem bastante coisa xamânica, tem uns mantras, tem umas coisas do Hang Drum, que eu gosto também. E é isso, né? Já deu 20 minutos de vídeo, agradeço você assistiu esse vídeo até aqui. Agradeço por estar acompanhando o processo e muitos planos aí futuros para a gente estar compartilhando também essas experiências, né? Não deu tempo de eu falar, mas amanhã eu vou ver se eu consigo lembrar amanhã de por que eu acredito que eu não tô, né? Porque tá tão tranquilo para mim, né? Porque os processos de desintoxicações que eu já tinha feito anteriormente ao processo, eu já fiz uma limpeza, né? Algumas limpezas intestinais, limpezas do fígado, da bilis, né? Alguns alimentos específicos para fazer uma espécie de desintoxicação também, né? E inclusive também talvez por causa da ayahuasca, por causa do cambô, o rapé, enfim, tem uma série de medicinas aí, uma série de plantas, né, de poder, de plantas medicinais que estão à nossa disposição, né, que às vezes podem auxiliar nesse processo de facilitar um processo que teoricamente parece delicado, parece difícil, né, assustador, assim, ficar 21 dias sem comer, mas que talvez na prática talvez não seja tão assim complexo como a gente geralmente, né, o nosso ego já vê e já tem aquela percepção. Então eu posso estar comentando amanhã em relação a algumas situações em relação a essas limpezas com essas outras plantas, e é muito legal, muito interessante, porque tá vindo muito insight em relação a isso, né, que pode ser um dos motivos de eu estar bem tranquilo e esse processo está bem bom, bem leve para mim, pelo menos até aqui, né. Mas eu tô sentindo vontade, assim, não sei, tô com sede. Tô com sede, mas tá bem controlado. Mas eu tô um pouco ansioso, mas também não quero ficar para chegar logo sexta-feira. Hoje é terça, então falta só quarta, quinta e sexta. Eu já tomo meu primeiro copinho d'água. E aí o processo entra no outro patamar e é muito mais tranquilo, mais fácil de caminhar. E aí entra no outro processo mais de renovação celular mesmo, e a gente entrar mais na questão da limpeza do corpo emocional e do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental, né? Que hoje, essa primeira semana, a gente coloca como limpeza do corpo físico. Arro? Então é isso. Gratidão por estarem escutando esse vídeo, né? Muita luz, muita paz, muita consciência. Vai aí pensando e pesquisando a respeito, né, do processo. E eu vou agora tomar aqui meu banho de sol,
fazer a minha fotossíntese, que é olhar alguns minutos aqui pro sol, que ele tá na posição no horário bom para você estar fazendo esse exercício, esse movimento, tá bom? Então é isso. Namastê, irmãos. O Deus que habita em mim. Saúde o Deus que habita em você. Arro.